Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Percy Jackson, o Deus da Magia. Capítulo 91. Dia e noite Sam Vulcan e Thor me espancaram sem piedade, sem hesitação, sem pausas, nada. Eu simplesmente teria um momento de descanso para o que meu corpo precisava para regenerar membros. Eu estava melhorando? Eu não tinha ideia. Francamente, levar uma surra tão grande não parecia algo particularmente útil. Mas eles tinham que saber o que estavam fazendo, então optei por acreditar que isso ajudaria, caso contrário. Qual seria o sentido? Quanto ao meu progresso, eu ainda não tinha visto nenhum. A quantidade de tempo que Thor ou Sam Vulcan levaram para me vencer foi relativamente sempre a mesma, quero dizer. Às vezes eles demoraram mais porque atrasaram propositalmente minha derrota inevitável em alguns minutos ou segundos sem motivo específico. Mas suponho que aprendi alguma coisa. Os pequenos detalhes em seus estilos e maneiras de resolver um problema. Thor era mais direto, enquanto Sam Vulcan era uma mistura entre direto e imprevisível. Acho que a razão pela qual seus estilos variaram foi por causa de sua personalidade. Thor acreditava que qualquer coisa poderia ser resolvida com os punhos, e Vulcan também, mas ele também acreditava em experimentar além dessa linha. Em outras notícias conheci alguns deuses brasileiros, o panteão deles era bastante interessante, não muito forte comparado a outros panteões como os gregos ou os nórdicos, mas era um deus e sim, Tupã era um indivíduo particularmente interessante. Ele se vestia como um nativo americano no século XVI, ou devo dizer nativo brasileiro. Então, novamente, o Brasil faz parte do continente conhecido como América. América do Sul, para ser mais preciso, bem, não, isso importa. A questão é que, ao contrário da maioria dos deuses que mudaram de vestimenta para combinar com os tempos, Tupã manteve-se fiel às suas origens. Por outro lado, Jaci não. A deusa brasileira da lua estava vestida com roupas de grife sofisticadas. Era um contraste inesperado entre elas. Tanto Jaci quanto Tupã não eram muito poderosos, Odin, Thor e outros poderiam acabar com eles. E embora estivessem acima de mim na escala de poder, não era muito. Francamente, uma luta entre nós neste momento poderia acontecer de qualquer maneira. O que me fez pensar, eles eram assim porque ninguém mais acreditava neles. Ou eles simplesmente estavam neste nível só porque. Mas essa não era a única dúvida que eu tinha. Desde a descoberta do panteão brasileiro eu tinha várias dúvidas, como, quantos panteões existiam por aí? Era irritante a ideia de encontrar outros panteões por aí. Está se divertindo aí? Sam Vulcan perguntou me tirando do meu longo devaneio. Por que ele estava perguntando isso? Bem, porque eu estava atualmente regenerando minhas pernas, depois que o corte as destruiu com sua nuvem nimbo. Quanto à parte lá embaixo, bem, eu estava em uma cratera então, sim. Não muito suspirei, mas suponho que o intervalo seja bom foi. Levar uma surra por hora sem fim não foi divertido, nem um pouco divertido. Ponto de vista de Annabeth, Percy estava certo o tempo todo, Luke havia nos traído. E isso doeu, o homem que eu admirava, o homem que eu amava, era um traidor, mas isso não importava mais. Eu pararia Luke e pediria desculpas a Adam. Tinha certeza que se ajudasse Percy a parar Luke, os deuses nos dariam um presente. Um que tanto Percy quanto eu pretendíamos usar para recuperar Adam, que por algum motivo ainda estava guardado dentro de Tártaro para grande raiva de Percy. E eu não podia culpá-lo, quero dizer. Porque os deuses ainda mantinham Adam lá? Se ele era inocente, por que eles o mantinham em um mundo de sofrimento e desespero? Eu simplesmente não conseguia entender por que. Era quase como se eles estivessem escondendo alguma coisa. O que me fez pensar. Se Adam estava mesmo no Tártaro, para começar, porque quase parecia que eles não o libertaram porque não o tinham. Se sim, porque os deuses esconderiam isso? Tantas perguntas e, pelo que parece, nenhuma resposta real. As coisas estavam simplesmente piorando com o passar do tempo. Primeiro os deuses demitiram Quiron, sob a desculpa de que tinham que cortar laços com todos os relacionados a Cronos, o que era estúpido para ser honesto. Todo o nosso panteão estava relacionado a Cronos de uma forma ou de outra, o que tornou esta decisão totalmente inútil. Enfim, depois de demitirem Quiron, eles contrataram Tântalo, o que me fez questionar fortemente a racionalidade de nossos superiores. Tântalo era uma vergonha. Ele era um rei semideus nojento que foi enviado para os campos da punição há muito tempo por tentar alimentar os deuses com carne humana, a carne de seu próprio filho. Mesmo assim, Zeus achou que era uma boa ideia fazer com que ele nos treinasse, mas parecia errado. Por que eles escolheriam um psicopata para esse trabalho? Às vezes me pergunto se Luke estava certo, se os deuses não mereciam o poder que tinham. Se não fosse pelo fato de seu plano para deter os deuses ser totalmente ridículo, quero dizer, escolhendo Cronos? A criança comendo Titã? Exatamente o que em nome do Tártaro Luke estava pensando. Annabeth, Percy cumprimentou, alguma notícia de sua mãe? Minha mãe, a única deusa em quem pensei poder confiar para obter respostas, decidiu me ignorar durante essa provação, optando por não responder a nenhuma das perguntas que eu tinha sobre Ada e seu paradeiro. A deusa da sabedoria decidiu não nos abençoar com as respostas que buscamos, respondi, exatamente porque agora, entre todos os tempos, Atena escolheria me deixar no escuro. Exatamente porque. Caramba! Percy praguejou, batendo com o punho na parede da minha cabana com raiva. Posso não ser o cara mais inteligente do acampamento, mas até eu posso ver que eles estão escondendo alguma coisa. Caramba, até Tyson pode ver. Então, se eles não nos derem a resposta, vamos descobrir nós mesmos. Declarei que afinal, tinha muito a espiar com Adam. Capítulo 92.
Ponto de vista de Odin. O poder inexplorado de Adão estava crescendo de forma alarmantemente rápida, não apenas a dele. Não quero chamar isso de religião, mas a igreja que ele criou sem saber estava crescendo bastante rápido, tendo já algumas centenas de membros, o que normalmente não faria nada a um deus. Poucos crentes não fizeram nenhuma mudança importante em um deus, mas o panteão ao qual seu pai pertencia o estava afetando. Eles acreditavam em Adão, não sob esse nome, mas acreditavam nele. Mesmo que as menções à sua pessoa datassem de milhares de anos atrás, a questão era, todo um panteão de crentes estava um pouco ciente de Adão e de seu poder sob outro nome, o que significa que seu poder estava sempre crescendo, mais rápido do que Adam conseguia se adaptar ao controle. Na verdade, calculei que em 1 ou 2 décadas, seu poder superaria naturalmente o de seus irmãos, sem contar seu treinamento. E com isso eu estava me referindo ao fato de que seu poder chegaria a esses picos sem qualquer ajuda externa como treinamento, mas se ele fizesse isso deixaria na mesma situação em que está agora, muito poder e nenhum controle acima dele. Foi engraçado mesmo, ele reclamando da aura de Sam Vulcan ou de Thor, quando na verdade a aura dele é ainda mais selvagem e desenfreada que a daqueles dois. Ele simplesmente não sente. Ele se acostumou com sua aura imprevisível. Eu acho que ele fez isso no Tártaro. Meu trabalho agora era preparar, não só a mim, mas também a Adam para a visita inevitável de seu pai, um homem que de forma alguma eu queria ver novamente. Adam e ele eram ambos tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidos em alguns aspectos. Era perturbador, mas suponho que era de se esperar. Ele era o pai dele, hein? Havia dias em que eu queria contar ao Adam quem era o pai dele. Eu queria mesmo, mas ele ainda não era forte o suficiente, não. Ele precisava ser mais forte, enfrentar a realidade cruel do seu destino, porque só se ele fosse forte, ele teria o poder de dobrar o próprio destino ao seu capricho, em vez de seguir o caminho que seu pai abriu para ele. E enquanto eu tivesse o poder de ajudar Adam, eu o faria. Não que eu estivesse fazendo isso só porque queria ser um cara legal. Não, você precisava de mais do que isso. Eu era o rei de Asgard. E ajudar Adam ajudou Asgard. Será que eu tinha amaciado o garoto? Talvez ele fosse um bom guerreiro, com uma sede de conhecimento que tornava difícil não gostar dele, mas isso era apenas um bônus. Eu tinha meus motivos para ajudar o possível futuro rei dos gregos. Como está Adam? Frigg perguntou, um tom preocupado em sua voz. Ele está bem? Ele está melhorando. Eu ri, vendo Adam levar uma surra repetidamente, estava ficando velho, mas estava provando gerar os resultados esperados que Thor e Sam Vulcan queriam dele. O destino dele ainda é o mesmo? Frigg perguntou, seus lábios se fechando em uma linha fina, ou ele mudou alguma coisa? Seu futuro distante está nublado. Posso ver vários vislumbres possíveis de seus vários futuros prováveis, mas os vislumbres que recebo variam muito de acordo com o que está acontecendo ao seu redor, mas, em cada um deles há sempre uma constante. O amor e a escuridão sempre o acompanhando de perto. Suspirei. Amor e escuridão, Frigg murmurou, um nome poético para Esha e seu pai. Hahaha, suponho que seja, haha, admiti. Ponto de vista de Adam. Você já se perguntou como é fraturar todos os ossos do seu corpo em um único dia? Sim, eu também não, quero dizer, quem diabo se pergunta essa merda? Mas aqui estava eu, no espaço de 48 horas eu não só experimentei isso, mas pior, não só os filhos de meus amigos quebraram meu corpo e acabou, mas às vezes eu encontrava ossos onde eles não pertenciam. E não vou entrar em detalhes, o que me lembrou, como esse treinamento violento e exagerado não me matou. Mas a cobra grande quase deu um tapa na cadela? Eu não tinha a mínima ideia. Mas tinha que admitir, estava bastante confuso com a forma como meu corpo funcionava agora, talvez eu fosse alérgico a cobras ou algo assim, e era meio que um tipo de combinação de Pokémon, talvez. A pior parte é que eu não tinha ideia de quanto tempo levaria para passar no teste. Sam Vulcan ainda não tinha divulgado. O teste estava vencendo ele? Não poderia ser, isso levaria alguns séculos, talvez menos. Mas ainda assim muito tempo, então tinha que ser outra coisa. Mas o que exatamente? Isso ainda me escapava, então, por enquanto, eu simplesmente tentaria me adaptar a essa situação, para que pudesse eventualmente superar o que quer que o Rei Macaco planejasse lançar contra mim. Por outro lado, esse treinamento estava se mostrando bem sucedido em outras partes do meu desenvolvimento, minha arma. Eu estava fazendo um progresso lento, mas constante, com minha nova arma, uma que ainda não tinha nome. A arma em questão parecia ser uma espécie de para-raios para ataques mágicos e físicos, armazenando a energia de um ataque que recebeu mais tarde, permitindo-me usar a energia armazenada para atacar meus inimigos. Havia algum problema? Claro que havia, o problema era que eu só conseguia bloquear um dos dois. Permita-me elaborar, por exemplo. Digamos que Thor está vindo em minha direção, pronto para bater em minha cabeça com sua arma confiável, neste caso hipotético. Mjolnir está totalmente carregado com seu raio mágico saindo do próprio martelo, destruindo a própria terra em seu rastro, e não só isso. Mas Thor não está segurando sua força pronto para ir além de seus limites. Neste caso, se eu escolhesse bloquear a parte física de seu ataque, minha arma absorveria a parte física do ataque, transformando essa parte em força cinética, armazenando a parte cinética força dentro dele, para eu usar posteriormente, mas... o que acontece com a parte mágica do ataque de Thor? Bom, é bem simples, essa merda me atingiria, pelo menos nesse caso hipotético. Pronto para a rodada 52. Thor latiu, me tirando da linha de pensamento com um olhar entediado. Olhei para o deus nórdico por um momento, vendo que ele tinha um sorriso no rosto. Bem, suponho que terei tempo para refletir sobre minhas habilidades e as habilidades da minha arma mais tarde. Quando minhas novas fraturas precisarem se regenerar, eu sou. Suspirei, este seria um dia muito longo. Capítulo 93. 2 semanas depois? Pisquei quando acordei, minha mente tonta, mas algo claro, alguém tinha me matado ontem à noite, ou pelo menos fez minha forma física morrer pela primeira vez, ou segunda vez, é um assunto confuso. Murmurei, esfregando seus olhos.
Enquanto tentava organizar meus pensamentos, uma forte dor de cabeça me atacou. Todo esse negócio de reforma não me agradou em nada. Mas como eu morri, parece algo que eu deveria lembrar. Mas tudo que me lembro é que, como sempre, eu estava levando uma surra de Thor e Sam Wukong. E então, que porra aconteceu? Murmurei enquanto sentia dor na minha mão. Apertou meu peito. Garoto, Sam Wukong cumprimentou-me assustando. Com um simples olhar eu poderia dizer que ele tinha uma nova cicatriz descendo pelo peito até o joelho direito. Você me deu um susto ontem à noite. O rei macaco suspirou, esfregando as têmporas. Desculpe por matar você. Eu diria que estou com raiva. Mas não me lembro de nada, respondi. Mas por que você me matou? Bem, acho que em parte é minha culpa. Decidi tentar ver até onde eu conseguia apertar seus botões. Uma coisa levou a outra, e você explodiu. Sam Wukong suspirou. Por um breve momento você... Não importa, não importa. O que diabos ele quer dizer com isso não importa? Calma. Claro que importa. Eu rugi. Uma coisa é que eu não nutria nenhum ressentimento em relação a ele, mas esconder informações cruciais para mim foi uma atitude idiota. Garoto, eu subestimei o quão forte é o monstro do seu pai. Sam Wukong suspirou. Meu pai, por favor, não me diga que ele está dentro de mim, porque se estiver eu vou matá-lo. Aquele bastardo. Por favor, me diga que ele não fez um movimento clichê ao controlar meu corpo. Neste momento eu nem estava interessado em saber quem ele era. Agora, eu queria saber se o controle do meu corpo era comprometido. Não, Thor respondeu antes que Sam Wukong tivesse a chance ao entrar no meu quarto. Espere, desde quando eu tenho um quarto aqui? Voltando ao ponto Adam, mas, ele provou o quanto quer que você viva, ele fez algum tipo de coisa mágica para impedir alguém de te matar. Aparentemente Sam Wukong chegou muito perto do ponto de ativação do feitiço, e bem, aqui estamos, olhando mais de perto para Thor. Notei que ele também tinha novas cicatrizes sangrentas em o corpo dele. Isso ainda não responde o que diabos aconteceu, porque vocês dois têm cicatrizes novas. Eu fiz isso. Eu perguntei, por que a porra de um deus não poderia ser direto, tipo, confundir é uma porra de um requisito? Bem, sim, mas não. Sam Wukong cantarolou. De acordo com Buda, o feitiço foi feito para criar um avatar a partir do seu poder para defendê-lo. O avatar tinha muito mais poder do que eu esperava. O rei macaco admitiu. Então fui forçado a matar você enquanto Thor paralisava o monstro que aquele feitiço criou. Era a única maneira de impedir o avatar de nivelar o Brasil. Isso não faz sentido. Onde estava a troca equivalente nisso? Como pode um avatar feito com meu poder ser forte o suficiente para lutar e machucar vocês dois, quando eu levo uma surra todos os dias? Como algo feito de mim poderia ser mais forte do que eu, não fazia nenhum sentido lógico. Garoto, como eu te disse, você mal está usando seu poder como deveria. O avatar não teve esse problema, desde que o avatar estivesse usando apenas 2/3 de seu poder total. É por isso que a batalha não aumentou de nossas cicatrizes. Sam Wukong riu. Isso nos pegou de surpresa. Eu realmente tinha tanto poder? Então, o feitiço acabou? Sim. Não, Thor suspirou. Buda disse que apenas você ou aquele bastardo pode removê-lo, mas para você fazer isso você teria que aprender a controlar melhor seu poder. Então, de volta à estaca zero. Eu queria remover o feitiço. Até agora parecia exclusivamente benéfico, um feitiço para me ajudar a evitar a morte certa. Mas novamente, algo estava errado. Onde estava aquela merda quando quase morri no Tártaro, ou durante a busca das sereias? Tudo bem, mas vamos deixar uma coisa bem clara. Ninguém vai contar a Asha que eu morri. Estremeci só de imaginar a raiva dela, se eu contasse a ela que fiz a única coisa que prometi a ela que não faria. Concordo. Thor acenou com a cabeça muito rapidamente. Ela quase me queimou vivo porque pensou que eu deixei você enfrentando Jormungandr sozinho, como se eu fosse fazer uma coisa dessas. Ele estremeceu. Como pode alguém tão adorável ser tão assustador? É além de mim. Eu não a conheço muito bem, mas aprendi ao longo da minha longa vida. É melhor não provocar a raiva de uma mulher. Sam Wukong riu nervosamente. Afinal, é como dizem, o inferno não tem fúria como uma mulher furiosa. Isso não é assim, mas perto o suficiente. Bom, agora, vamos tentar acelerar meu treinamento. Eu tenho exatamente a coisa. Sam Wukong sorriu. Deve aumentar a taxa de melhoria exponencialmente. E então por quê? Por que ele não começou com o que quer que fosse? Eu juro para mim, macaco, se esse método que você está mencionando agora for tão eficaz quanto você está vendendo, eu vou te matar. Thor rosnou. Em primeiro lugar, não mencionei o assunto porque não achei que o garoto já estivesse. Bem, já estava lá. E segundo, macaco? Isso é doloroso. Eu sou um rei. Então pelo menos trate-me como tal se você tem que me chamar de macaco. Sam Wukong riu, enquanto Thor tentava esmagá-lo com Mjolnir. Ao olhar para os dois, não pude deixar de me sentir um pouco preocupado com meu pai e seu envolvimento com minha vida. Só não acreditei na parte que ele colocou aquele feitiço ali para me proteger. Caso contrário, eu teria encontrado sobre isso mais cedo, muito mais cedo. Quase morri sozinho no Tártaro centenas de vezes. Que tipo de peão eu era, no grande esquema das coisas? Suponho que, no final, isso não importa, porque não vou jogar o jogo que ele estiver jogando. Capítulo 94. Ponto de vista de Sam Wukong. Mentir não era estranho para mim. Mentir era uma habilidade insubstituível, que eu usava dependendo da situação para amenizar certos problemas. Mentiras eram e sempre foram uma arma. Foi por isso que menti para Ada. Em que menti? Bem, pelo fato de termos gerenciado seu avatar facilmente, isso foi uma grande mentira. Na realidade, o avatar criado a partir de seu poder quase não apenas me matou, e a Thor, mas alguns minutos após o início da batalha, a criatura estava começando a nos dominar conforme a luta avançava, e é por isso que recorremos a matar Adam, que foi o último recurso. Tipo de coisa, Thor estava inicialmente relutante e queria me matar por propor tal coisa. Caramba, até eu me senti mal por propor essa ideia. Mas tínhamos que admitir, não havia como saber se venceríamos. O monstro não só tinha um poder incomensurável, que por si só era suficiente para dificultar a luta, mas também se adaptava e aprendia enquanto lutávamos.
Foi irritante ver uma construção de mana se adaptar a tais comprimentos em tal ritmo. Até Buda ficou surpreso, e esse homem raramente fica surpreso, e é por isso que eu ia levar Adam para Diyu, o único lugar onde ele aprenderia a controlar seu poder, antes que outro incidente acontecesse. Tem certeza de que Diyu é um bom lugar para treinar? Thor perguntou enquanto Adam tirava uma soneca na parte de trás da minha nuvem nimbo. Eu pude ver seu ceticismo. Eu balancei a cabeça. Diyu e Tártaro têm uma coisa em comum. Ambos precisam de um relógio para ver o tempo voando. Eu ri. Mas aparentemente eu estava sozinho naquela risada, multidão difícil. O tempo flutua de maneira diferente lá dentro, não exatamente como Tártaro. Lá dentro um dia, lá fora é um mês, acrescentei com um suspiro. Então, isso faz o trem dele andar relativamente mais rápido dependendo do ponto de vista de quem está perguntando? Thor inclinou a cabeça para o lado, confusão aparecendo em suas características faciais. Isso realmente não muda nada, exceto o fato de que ele irá, aqui, terminar seu treinamento mais rápido, novamente dependendo do ponto de vista. Sim, normalmente, mas digamos apenas, eu tenho alguns amigos demônios que ajudarão a acelerar seu progresso. Eu ri. Muito bem, Thor bocejou então. Que tal sair do Brasil? Ele perguntou. Não, bem, na verdade sim, mas não. Posso acessar Diyu de qualquer lugar, e por todos os lugares quero dizer a capital de cada país. Então, o portão é Brasília, que ainda está dentro do Brasil. Mas uma vez dentro do portão estaremos fora do Brasil, respondi com um encolher de ombros para o lado. Entendo, mas ele não viu, ele decidiu me ignorar no meio da minha explicação, e agora estava tentando dormir também. Ponto de vista de Loki. Se eu soubesse que o garoto tinha um feitiço dentro de sua alma para protegê-lo de qualquer mal, eu não o teria mandado para o meu filho. Seja lá o que fosse aquela coisa, embora deliciosamente caótico, fosse perigoso. Uma construção capaz de enfrentar não um, mas dois deuses. Isso foi um pouco perturbador. É verdade que eles estavam tentando lidar com a besta sem saber se ela machucaria muito Adam se a destruíssem. Mas ainda assim, mesmo assim, eles provaram ter muita dificuldade em derrotar a fera. Fiquei tão irritado com Adam, seu poder, seu pai, ambos assuntos muito interessantes. Infelizmente tive que ir embora. Não demoraria muito para que Buda me detectasse. E ele não fez por algum milagre de sorte, Sun Wukong iria. E eu ainda não estava pronto para morrer, pelo menos não ainda. Eu ainda tinha um Ragnarok para começar. Eu me pergunto, será que o filho superará o pai e lutará com ele? Ou ele sucumbirá ao seu poder? Eu ri, caramba, isso ia ser divertido. Vê-los rasgando cada um em pedaços. Ponto de vista de Percy. Uma nova missão nos foi dada. E por nós quero dizer Clarice e seu grupo. E por nós quero dizer Anaber e eu. E bem, estamos simplesmente seguindo em frente. Para a grande consternação de Clarice. Normalmente eu não gostaria de ir com ela a lugar nenhum, mas eu tinha a sensação de que ir em busca do Velocino de Ouro me levaria até Luke, onde eu acabaria com isso de uma vez por todas. Eu tive que fazer isso, e nem era mais para Adam, pelo menos não totalmente. Quero dizer, o que eu realmente queria era obter justiça pelo que ele fez, e pelo que ele estava prestes a fazer. O plano de Luke, ou melhor, de Cronos, levaria à morte de milhões. Sua ideia de reformar o mundo era, na melhor das hipóteses, questionável. Acho que finalmente consegui. Annabeth gritou ao entrar no meu quarto. Adam e o professor F da sua escola são iguais. Espere o quê? O que? Eu perguntei. Isso era verdade. Se sim, ele estava livre então. Por que não voltar se fosse esse o caso? Foi bem simples. Ele me chamou de Penibet. Só os campistas sabem disso. E sua mãe, Annabeth, suspirou. Então tenho a sensação de que o professor é Adam. Ou era. Tenho certeza que ele desistiu depois que você saiu. Ela suspirou. Vamos confirmar isso mais tarde. Enquanto isso vamos fazer as malas. Temos uma missão para completar. Eu ri recebendo um aceno dela. Ponto de vista de Odin. Embora toda magia possa ser perigosa. Isso eu sabia, e poderia ser imprevisível. Existem algumas disciplinas ou tipos de magia que até mesmo os magos e deuses mais habilidosos evitarão, e por um bom motivo. No entanto, hoje testemunhei o resultado da magia mais sombria de todas. Magia do vazio. A única escola de magia que ia contra o próprio conceito de criação. Dessa escola de magia nasceu o Avatar para proteger Adam, um amálgama demoníaco extraído dos pesadelos que assombraram a mente de Adam desde seu tempo dentro do Tártaro. Uma sombra sem rosto e sem forma, com olhos vermelhos e armada com o poder de Adam à sua disposição, mas sem qualquer limitações. O vazio cresce e o vazio se adapta e eventualmente supera. Só por esta razão, aquela escola de magia era tão perigosa. Crias do vazio são criaturas com as quais devemos evitar mexer. Isso torna as coisas difíceis, murmurei. Capítulo 95. No caminho para onde quer que Sun Wukong estivesse me levando, algo aconteceu. Algo que nem Thor, nem o Rei Macaco, nem eu esperava. Meu livro, que mais de uma vez provou ter vontade própria, abriu-se diante de mim. Normalmente isso seria uma ocorrência comum, mas essa foi uma daquelas vezes que não foi, como aquela vez durante as sirenes. Um novo capítulo foi desbloqueado, como? Não faço ideia. Eu estava negligenciando meus estudos de magia por um tempo desde que saí do Tártaro, seja como for. O objetivo deste pequeno conto é que, por algum motivo, como efeito colateral de desbloquear o novo capítulo, o livro me teletransportou. A última vez que meu livro fez algo assim foi para salvar minha vida. O que me levou a pensar, de que tipo de perigo meu livro estava me salvando? Ou se eu estivesse em perigo para começar, se ao menos o livro pudesse falar, murmurei sarcasticamente, me perguntando para onde diabos meu livro havia me enviado. Enfraquecido pela minha recente ressurreição, lutei para me levantar do chão. Ao redor, não havia nada além de terra de uma cor estranha, quase avermelhada, ao longe. Eu podia sentir milhares de entidades se movendo, a magia deles era diferente. Era estranho. Vou dar um palpite e dizer,
estou no inferno, a magia que senti ao meu redor foi. Eu realmente não sabia como descrevê-la, juro pelo nome de esta que se meu palpite estiver certo, e meu livro me condenar a outro pesadelo vivo, vou suspender meu livro. Pelo menos 15 minutos na zona de tempo limite, eu ri, decidindo explorar esse lugar estranho. Me deparei com uma placa que dizia, bem-vindo ao inferno, aproveite sua estadia. Ok, não vou mentir, isso foi mais estranho do que eu esperava, mas acho que tudo é possível neste momento da minha vida. Aproveitou a sua estadia? Hahaha, boa. Este sinal ou é super irônico, ou o inferno cristão é muito melhor que o inferno grego. Então, novamente, eles não fizeram escreva em que inferno eu estava. Mas eu estava apostando no cristão, ou é católico, espere, isso significa que existem 2 panteões para Jesus. É necessário um estudo mais aprofundado. Não é tão ruim, temos internet. Uma voz feminina alegre atrás de mim riu, e antes que você me julgue pelo que fiz em seguida, quero dizer que, 1, eu estava fraco depois da minha ressurreição. 2, eu não esperava que alguém aparecesse do nada. E 3, porra você, essa é a última razão, de qualquer maneira. Depois que a garota desconhecida falou, pulei como um gato ganindo quando me virei para encará-la. Puta merda, murmurei. Quem? O que é você? Eu perguntei, olhando para a garota. Foi inesperado, certamente isso era verdade. A mulher parecia um demônio com um corpo sedutoramente curvilíneo. Ela tinha a pele rosada com chifres pretos saindo de sua cabeça, ela era esguia e tinha uma cauda longa e fina com ponta em formato de coração, ela era uma súcubo. Não é, espere. A que panteão eles pertencem? O que você é, Rude? O demônio ainda a ser identificado riu, eu sou uma súcubo, o nome é Honey, ela mordeu o lábio sedutoramente, acariciando minha perna com seu rabo, posso ser seu. Querido, bem, eu não sabia isso, mas aparentemente você pode fazer Honey parecer obsceno, uma nova descoberta. Viva! Eu não tenho certeza se estou pronto para uma nova raça, acabei de começar os humanos, então. Eu ri nervosamente e ela fez beicinho. Que pena, não é assim que o inferno funciona, Honey, o demônio excitado, respondeu alegremente antes de avançar apressadamente em um movimento dolorosamente lento, envolvendo seus braços em volta de mim e me beijando bem nos lábios com um gemido de luxúria. Estou com fome, e você parece gostoso. Obrigado, mas... Eu ri me perguntando por que eu deixei ela me pegar. Mas eu não quero, querido, não significa não, no meu caso significa talvez, e agora eu quero sair daqui. Então até mais. Estalei os dedos, teletransportando-a para um local aleatório, dentro, bem inferno. Bem, aprendi 2 coisas desde que cheguei aqui. Todos dentro do inferno eram demônios, não necessariamente como Honey, que era uma súcubo. Havia todos os tipos de demônios dentro deste mundo bizarro, de diabinhos a cães infernais e não como os do Tártaro não. Eles pareciam quase humanos, menos monstro dentro deles, suponho. Voltando ao assunto, aprendi que aparentemente uma súcubo com tesão pode ir a persegui-lo, mesmo que você a teletransporte para longe de você todas as vezes. Juro por Deus, vou acabar matando você. O que posso dizer? Ela estava me irritando e eu duvidava que o inferno tivesse algo como RH para reclamar. Olha, estou com fome. E não como há algumas décadas, Honey suspirou. E não há muito para comer aqui para nós, súcubos então. Ajudar uma senhora? Tudo bem, eu suspirei, e ela pulou feliz. Mas não vamos foder. Ela imediatamente fez beicinho. Olha, eu li algumas histórias sobre o seu tipo. Isso é racista? O seu tipo de coisa? Eu posso ser? Honey encolheu os ombros. Isso é um inferno. A maioria das pessoas aqui é racista. De qualquer forma, pelas histórias que os humanos contam, acho que sei o que você come e afirmei. Mana combinada com luxúria, certo? Honey assentiu então. Vamos bater agora. Ou... Deus, você é denso, não só? Respirando fundo exasperado, extraí um pouco da minha mana e misturei com a essência da minha luxúria. E antes que alguém pergunte, não vou explicar como aprendi como fazer isso. Faça isso. Fiz tentando recriar FMA. Mas em vez de pegar um grupo de homúnculos durões, ganhei uma bola de mana que não apenas machucaria as pessoas, mas as deixaria um pouco mais excitadas. Ou mais irritadas do que antes. Era complicado. Bem desse jeito? Honey perguntou, cautelosa com a bola. A ironia não passou despercebida por mim, de graça? Olha, considerando que a maioria das coisas tentam me matar, você tentar me foder é uma mudança de ritmo bastante boa. Eu ri, então sim, de graça. Eu pisquei para ela, e ela imediatamente agarrou a bola de mana de minhas mãos, como se estivesse com medo de mudar de ideia. Agora, que tal você me dizer exatamente onde estou? Inferno, o anel do orgulho, para ser mais preciso, Honey respondeu, chupando o B. Tudo bem, tenho que reformular isso. Devorando a mana, sim, isso é melhor. Capítulo 96. Inferno, segundo algumas lendas, tinha 7 anéis, um para cada 7 pecados capitais: orgulho, ira, luxúria, ganância, inveja, gula, preguiça. Cada um com seu príncipe. Ira, achei estúpido, e agora eu estava aqui. Eu juro que às vezes sinto que minha vida é feita para entreter os outros. Enfim, depois de saber onde estava, fiz a primeira coisa que me veio à cabeça: conhecer o lugar. Por isso, entrei no bar mais próximo, e antes de qualquer um no pergunta ao futuro, eu não abandonei Honey. Ela voou depois de uma boa refeição. Nunca vi você por aqui antes, o barman grunhiu. Ele era um demônio que parecia uma cobra ou lagarto bípede, e eu não pude deixar de me perguntar que tipo de demônio ele era. Com um suspiro balancei minha cabeça e olhou para o demônio, percebendo que ele estava vestindo uma calça rasgada e um avental sujo, que dizia foda-se minha vida, esse é o meu humor agora. Eu não saio muito, respondi com um bocejo, a porra da regeneração ainda me derrubando. O demônio em forma de cobra olhou para mim por um segundo e então de repente começou a rir. Você cheira a pirralho de carne fresca, você ainda cheira ao mundo humano, acrescentou ele com uma risada. Não se preocupe, não vou morder você. Certo. Então alguma ideia de onde fica a saída? Eu perguntei com um sorriso. Presumo que os chefões saibam então. Onde posso encontrar o demônio que comanda este anel?
Com isso todo o bar fica em silêncio. Garoto, se você gosta da sua liberdade, nem pense em conversar com Satanás, o demônio murmurou, parecendo bastante assustado. Tudo bem, murmurei, notando uma discrepância no príncipe que governava este anel, afinal, segundo os mitos, Lúcifer era o príncipe do anel do orgulho, quando neste caso era Satanás. Olha, os lordes demônios são os únicos que têm acesso ao mundo dos vivos. Então, é melhor você ficar confortável. O demônio suspirou, voltando a polir suas canecas sujas. Ainda vou tentar, seja Satanás ou não, eu não ficaria enjaulado aqui. Ah, então você seria forçado a se juntar ao exército dele para trabalho manual, ou se tornar seu braço direito pessoal, o de vamos voltar atrás por um segundo. Seu pessoal o quê? Ah, claro que não, não vou reviver a situação de Ares. Eu bofei, sim, isso não vai acontecer. Tanto faz, é o seu funeral, o demônio bofou. Agora saia, se você não está comprando merda, não posso perder meu tempo com você. Com um suspiro, saí do bar e comecei a passear pela cidade, tomando notas mentais do que tinha que fazer. Primeiro, eu teria certeza de quão fortes eram os príncipes do inferno, se a crença os afetava como afetou os deuses. Bem, digamos apenas que Satanás vai me matar, e é por isso que farei algumas pesquisas antes de entrar na briga. Com um olhar pensativo no rosto, continuei andando pelas ruas olhando em volta tentando reunir o máximo de informações possível. Os habitantes do inferno e suas conversas eram minha melhor aposta para encontrar algumas respostas, talvez o livro, mas de uma forma mais rara e isolada. O que temos aqui? Demônio de duas cabeças riu, olhando para mim com um sorriso lascivo, foda-se minha vida. Você é um demônio de aparência estranha. Ele disse enquanto me circulava, apontando uma faca afiada de manteiga para mim. O que ele fingiu fazer com isso? Coloque um pouco de geleia em mim, manteiga talvez, e depois... Espero ser alérgico a qualquer coisa que possa entrar em um sanduíche. Enquanto o demônio não muito inteligente me circulava, 3 outros demônios se juntaram a ele. Ao contrário do primeiro idiota, que era magro, os outros 2 eram contrastantes, um era super musculoso e não tinha nada além de uma caveira como rosto, e o outro era gordo e mórbido e ainda por cima. Ele tinha boca na barriga e não era uma boca de tamanho normal, mas tão larga quanto sua barriga enorme, o que, para ser honesto, foi provavelmente a merda mais perturbadora que eu já vi. E eu morava no Tártaro. Essa merda era tão perturbadora. Olha, eu tenho outras coisas para fazer, então pule o monólogo do bandido e vá direto ao assunto, perguntei a eles, ainda de olho no Sr. Bellimoutre. Conversa de bandido, haha, vou gostar de quebrar seu. Parecia que você seria uma escrava bonita, demônios ricos pagam uma boa moeda por uma boa vagabunda de trem. O demônio respondeu com um sorriso cruel. A hora havia chegado, eu sabia que esse dia chegaria, o dia em que meu espólio estava mais uma vez em perigo. Mas ao contrário da última vez onde eu estava fraco e incapaz de impedir as forças do mal de perseguirem minhas bochechas divinas, eu agora tinha o poder de proteger o saque sagrado das mãos daqueles que tentaram prejudicar o reto sagrado. Sim, vocês 3 vão morrer, eu afirmei, Dorime. Dorime para eles, de fato. Nós iremos. E o que um pequeno demônio fraco como você fará para nos impedir? Matar aqueles 3 demônios foi tão difícil quanto matar 3 moscas com magia, claro, sem magia. Moscas eram difíceis de matar. Aqueles pequenos bastardos podem se esquivar por dias com seus olhinhos. De qualquer forma, saindo do assunto, eu os matei com tal calma. Eu me senti meio mal por eles, quero dizer. Morrer com um tapa de cadela deve ser a maneira mais humilhante de morrer, e a pior e mais engraçada parte foi, que não foi como se eu tivesse matado os 3 com um tapa em cada um. Não, eu matei todos os 3 com um único tapa, ou eu era forte demais para os padrões demoníacos ou aqueles 3 eram dolorosamente fracos, talvez os 2. Tudo bem, agora que a palma da minha mão está toda. Espere um segundo, eu já uso essa frase. Ah bem, é hora de explorar esse anel. Encontrar o Lorde Demônio e dar o fora eu ri, me perguntando como Sam iria. Vulcan e Thor explicam isso para Estia. Capítulo 97. Depois de salvar meu saque sagrado, andei pela cidade sem rumo, sem saber por quanto tempo. O tempo aqui era estranho. Não estranho no nível do Tártaro, mas estranho. Eu tinha certeza de que estava aqui há mais de um dia, e ainda assim o relógio da cidade ainda não tinha passado das 2 para as 3, isso poderia significar. 1. O relógio dos 2 estava fudido. 2. Eles operavam em um horário diferente. Tudo bem. Ei, é você. Eu reconheci aquela voz, era Honey. Lentamente me virei para ver a súcubo que conheci há cerca de um dia. Como você está? Com fome de novo? Eu perguntei, com um sorriso. Não, bem. Talvez então o que você diz. Posso roubar um beijo ou 2, ou talvez explodir você, Honey respondeu com uma risadinha. Com isso revirei os olhos. Mas não é por isso que quero falar com você, só quero retribuir sua generosidade. Essa merda estranha aqui embaixo, ela suspirou. Então, quer comer alguns pratos deliciosos da culinária do inferno? Eu sabe como fazer um cachorro-verme matador. Cachorro-verme? Não parece muito apetitoso, mas novamente comi merda dos corpos dos meus inimigos no Tártaro para evitar a maldição de Hades, então suponho que poderia tentar. Com um suspiro, acenei para a garota e a segui, saindo lentamente da pequena cidade enquanto ela me levava para um deserto perto da cidade. Eu estava preocupado que ela estivesse me levando para fora, me atraindo para um lugar isolado? Não, eu era muito mais forte que ela. Se ela tentasse me matar ou fazer algo, eu seria capaz de dominá-la com facilidade, então decidi dar a ela o benefício da dúvida. Todos mereciam pelo menos uma chance. Isso não era para dizer que não estava de olho ao meu redor, porque pelo que eu sabia, ela poderia muito bem estar me levando a um demônio mais forte, e quem sabe quão forte pode ser um demônio mais alto na cadeia alimentar.
Eventualmente ela me leva a uma caverna, onde ela puxa um pequeno fogão debaixo de uma pedra e algumas minhocas. Vou pegar o cachorro verme daqui a pouco. Ela sorriu, mordendo o lábio inferior. A menos que você queira comer um pouco de sobremesa primeiro? Talvez mais tarde. Eu ri. O que posso dizer depois do choque inicial? Eu estava curioso para ver se sexo com um demônio era diferente de sexo com um humano. Fazendo progresso, sim. Honey deu uma risadinha. Então, uma caverna? Perguntei, tentando mudar de assunto, batendo um papo tão pequeno. Sim, está em minha casa. Honey sorriu, embora esse sorriso tivesse um tom triste. Por que uma caverna? Eu perguntei, me perguntando por que exatamente. Bem, eu sou um demônio menor. Isso é o melhor que conseguimos. Honey riu amargamente. Honey, hora de chupar meu pau. Uma voz profunda rosnou, fazendo Honey estremecer de medo quase imediatamente. Você me deve aluguel, vadia, então abra as pernas. Correr? Honey murmurou olhando para mim. Seus olhos não tinham mais a mesma centelha lasciva que ela normalmente teria, não. Tudo isso foi substituído por medo, muito medo. E agora? Eu queria ficar. Não era de sair do meu caminho para salvar os outros. Mas, que tipo de cavalheiro eu seria se deixasse alguém que estava cozinhando algo para mim? Embora parecesse nojento, o gesto foi apreciado. Não, murmurei silenciosamente, enquanto olhava para a entrada da caverna, vendo um grande porco antropomórfico parecido com um demônio entrando na caverna, tanto para as preliminares. Quem diabos é você? O porco-demônio rosnou, olhando para mim como se eu fosse uma formiga. Deu fora. Ele exigiu, caminhando em minha direção. Eu estava prestes a ter um bom jantar. Não havia como chamar minhocas de um bom jantar. Um jantar? Eu estava prestes a jantar com Honey aqui, e você como um bruto interrompeu isso. Eu sorri para ele condescendentemente, enquanto eu olhava para o aterrorizado Honey, olhava para nossa interação. Agora, vá embora com um simples olhar. Fiz o demônio explodir em chamas, morrendo de uma morte rápida e agonizante. O pobre tolo nem tinha a hora de gritar como um porco antes de ir para super inferno? Vou pesquisar isso mais tarde, tudo bem. Então sobre aqueles cachorros vermes, com um sorriso voltei minha atenção para Honey, para vê-la, ainda mais assustada. Você é um Lorde Demônio. Honey gritou de medo quando começou a entrar em pânico tentando se esconder atrás de uma pedra por gratidão. Sim, não. Eu sou um deus, respondi como se quisesse. Talvez. Eu provavelmente tinha uma contagem de mortes maior do que a maioria dos Lordes Demônios. Mas ela não sabia disso. Oh, espere. Como Deus com G maiúsculo? Honey perguntou, espiando por trás da pedra. Não, eu sou do panteão romano grego, eu bufei. Deus com G maiúsculo. Se eu fosse isso, certamente não estaria aqui. Então, você não vai me escravizar, ou me comer, ou me torturar? Honey murmurou com esperança e descrença. Não, quero dizer, já estabelecemos que você quer que eu coma você, mas não do jeito que você está insinuando agora. Então acho que estamos bem. Eu ri. Oh, que bom. Eu quase fiz xixi em mim mesma. Meu último mestre era um Lorde Demônio bastante cruel, então. Tentando me esconder, Honey suspirou então. Os deuses gregos existem, como Zeus e tudo mais. Com isso eu balancei a cabeça. Uau, isso é tão legal. Zeus, nem tanto. Eu bufei. E não se preocupe comigo, a única coisa que torturo e escravizo são biscoitos e cerveja. Eu ri, mas falando sério, eu tenho um problema com isso. Thor me viciou em bebida. Aquele bastardo é uma má influência, então novamente não consigo ficar completamente bêbado. Então vencer. Ganhar? A bebida é a única coisa que me impede de acabar com tudo. Honey deu uma risadinha. Ela estava aceitando o fato de que havia mais de um deus. Bem, acho que é uma das vantagens de viver no inferno. Mas sim, não se preocupe, como um deus eu não riscaria isso, porque Zeus e outros fariam. Mas Adam Aragorn não vai te machucar, pelo menos não sem provocação, afirmei, contanto que ela não tentasse. Para me matar, eu seria ótimo. É bom saber. Mas ei, eu tenho uma pergunta. Se você é um deus, por que sua energia está tão manchada com a dor de muitos? E também porque você tem um ser tão sinistro dentro de você. Eu não percebi antes, mas depois que você matou aquele bastardo, eu vi algo dentro de você, algo perigoso. Como eu deveria responder a isso, quero dizer. Tipo, bem, meu pai, que eu não sei quem é. Decidiu criar um avatar vazio para me proteger ou me matar, quem sabe? Ah, e eu também comi milhões de humanos e monstros no Tártaro, então. BFFS? Capítulo 98. Depois de comer, a coisa mais horrível que já comi, também conhecido como cachorro verme, e evitando uma explicação sobre minha aura estranha para Honey, fiquei na caverna com a súcubo lendo meu grimório, tentando ver se havia alguma maneira sair daqui sem ter que caçar no inferno. Então, novamente, eu também poderia usar esta aventura como uma oportunidade de treinamento. Talvez os príncipes do inferno me dessem um desafio. Você deveria ir, Honey sussurrou com um sorriso, a tristeza tomando conta dela. Quando se espalhar a notícia de que você matou esse bastardo, eles virão atrás de você. E não importa o quão forte você seja, ninguém pode resistir aos ataques de Satanás. Generais. Ele era importante? Bufei ao pensar naquele porco sendo tudo menos sujeira sob meus pés. De certa forma, Honey disse, desviando os olhos de mim com algo parecido com vergonha. Ele era o xerife desta cidade, você poderia dizer. Ela riu amargamente no momento em que seu chefe, o Lorde Demônio que governa este distrito, ouvir sobre sua morte. Ele virá, ou enviará alguém para matá-lo. Eu olhei para Súcubo por um momento antes de começar a rir talvez, mas duvido muito que qualquer demônio se compare a mim. Embora eu tenha minhas reservas para os príncipes de cada anel, duvido de demônios comuns ou senhores demônios me ameaçaria de alguma forma. Eu estava sendo arrogante. Talvez, mas mesmo que eu encontrasse demônios mais fortes que eu não fugiria, não fugi diante de coisas maiores. Não vou começar a fazer isso agora. Não seja tão machista. Honey sibilou, eu já gosto de você, então pare de tentar parecer durão e vá para casa, para onde quer que os deuses gregos vivam. Garota, este não é meu primeiro rodeio no inferno, a única diferença aqui é,
Esse inferno é como férias de verão nas Bahamas comparado ao Tártaro. Eu ri, eles tinham ar respirável, só isso tornava este lugar melhor. Então, não morra, ok? Honey riu. Seria uma pena se minha fonte favorita de comida morresse de repente. Comovente, bofei, voltando ao meu livro, tentando entender o novo capítulo que eu havia desbloqueado sem fazer nada. E bem, até agora eu não tinha uma opinião real sobre isso. Quero dizer, eu só consegui ler uma única linha, o capítulo do vazio, e foi isso sim. Depois disso o resto foi feito de letras que não pareciam letras, talvez runas. Porra, suspirei. Agora? Honey sorriu e eu revirei os olhos para ela. Algumas horas depois, senti algumas assinaturas mágicas chegando à caverna. Eles eram fortes, nada muito perigosos. Um deles especificamente era bastante forte, era um Lorde Demônio, que totalmente inesperado. Eu tinha que admitir, eu não esperava que um demônio fosse tão forte. Ele estava acima do Minotauro em magia bruta, bastante impressionante. Talvez esta fosse uma caçada divertida. Mestre, lá está ele. Alguém gritou do lado de fora da caverna, o que imediatamente fez Honey cair de joelhos tremendo, enquanto repetia sem parar, vamos todos morrer, tanto por acreditar em mim. Respirando fundo, fechei meu livro, colocando-o de volta na minha bolsa, antes de sair para enfrentar os demônios, e aí acenei para eles com um sorriso doce e açucarado. Mate-o, ordenou o demônio mais forte, e seus lacaios saltaram sobre mim, 2 dos 3 que ele havia trazido. Pobres idiotas, seguindo uma ordem suicida até o fim. Tenho que admirar isso, pobres idiotas. Eles nem perceberam, pois minha mão cuidadosamente arrancou suas cabeças. Caramba, até a cadela forte da ninhada não percebeu. Não vejo merda, talvez eu estivesse exagerando nesse demônio, quero dizer, eu sabia que ia ganhar, mas isso era simplesmente chato. Isso é triste, sorri, puxando as almas dos demônios que havia matado com minha magia, afinal, se eu estivesse no inferno poderia muito bem pegar um pouco de proteína, certo? Então, você não se importa se eu comê-lo, certo? Eu perguntei antes de engolir suas almas inteiras, eu realmente não esperava uma resposta. Não queria uma UG, mas ainda melhor que o cachorro verme. Eu sussurrei a última parte, apenas para o demônio desconhecido ouvir. Você é rápido, o demônio forte rosnou, mas eu sou mais forte. Que conversa emocionante. Claro, eu bofei. Isso fez o demônio correr para mim com raiva. Ao contrário da última vez onde matei 2 dos 3 de seus companheiros, usei magia. Mais especificamente raios mágicos que perfuram seus órgãos em ordem de importância. O ataque provou rápido demais para ele ver. E como resultado, ele caiu no chão gritando, em vez de morrer instantaneamente. Ele era surpreendentemente durável. A maioria, incluindo o Minotauro, cuja força estava em torno do seu nível, teria morrido com aquele ataque. Então, este é o Oren que você me mostra, eu não sei. Sua arma secreta ou transformação, eu ri abrindo um dos buracos sangrentos que criei com meu ataque, o que por sua vez o fez gritar ainda mais. Oh bem, eu me diverti, hora de encerrar isso. Adeus, eu sorri para ele, antes de arrancar sua alma, fazendo sua última memória. Ser eu, olhando para ele. Você os matou, Honey murmurou, em estado de choque, e ela não era a única. Eu também fiquei chocado ao vê-la aqui quando 1 minuto atrás ela estava tendo um ataque de pânico. Você realmente é poderoso, com isso eu bofei. Eu dificilmente posso considerar isso uma vitória honrosa. Isso foi o equivalente humano de matar gatinhos. Se os gatinhos em questão tivessem que usar cadeiras de rodas com rodas quadradas. Eu ri francamente, isso foi incrivelmente decepcionante, mas novamente ou não sei o que eu esperava. Considerando que já havia ultrapassado em muito o Minotauro antes de ascender, décadas antes disso, talvez por ilusão. Eu vou contar ao. Ele estava morto, bastou uma pedra para perfurar seu crânio, matando-o instantaneamente. Que triste acontecimento. Ponto de vista de Thor, o que diabos aquele livro fez com ele? Eu rosnei, em um momento ele estava acordado e no próximo, ele estava congelado, imóvel. Bem, se eu tiver que adivinhar, o poder do Griamore e o poder que nós deuses temos de estar em vários lugares ao mesmo tempo colidiram, criando um cenário paradoxal. Na melhor das hipóteses, o Adão que temos acordará e perceber que ele está em 2 lugares ao mesmo tempo. Odin suspirou, mas, considerando que a magia do livro estava envolvida, talvez tenhamos que esperar que o outro Adam esteja ciente do que está acontecendo, o que dependendo de onde ele está, pode demorar um pouco. Concluiu Odin. Caramba! Eu murmurei. Esta foi a segunda vez que não consegui protegê-lo. Bem, enquanto isso ficarei aqui e devo isso ao garoto, afirmou Sam Wukong, que ficou em silêncio o tempo todo. Vou ajudar vocês a protegê-lo. E se ele não voltar bem, estou pronto para uma aventura para encontrar a bunda dele. Adam teria odiado o fato de que a aventura era para ele, eu bofei. Capítulo 99. Algo não parecia certo, depois de matar os demônios que vieram atrás de mim ou do querido, não sei ao certo neste momento, notei alguns detalhes que não combinavam, como os demônios sabiam onde eu estava sendo vigiado. Não, se fosse esse o caso, o príncipe deste anel teria vindo pessoalmente me enfrentar, então como esses bastardos sabiam que eu havia matado um deles tão rapidamente? Eles levaram algumas horas para descobrir o que deveria acontecer. Não foi possível. Quer dizer, eu incinerei o corpo do porco que queria foder a Honey, ou seja, tudo que sobrou dele foi um monte de cinzas. Então, se não foi o porco que os trouxe até mim, quem foi? Os primeiros, murmurei. Fazia sentido, eu tinha matado alguns demônios durante meu tempo andando por aí. E ao contrário do Senhor, eu não incinerei os corpos. Então era muito plausível que eles me encontrassem através dos restos bagunçados dos 3 primeiros demônios que eu matei, ou, os Lordes Demônios tinham uma maneira de saber quando um de seus lacaios morreu. Isso foi também uma possibilidade. Isso ou Honey estava me traindo, mas para ser honesto, eu não queria pensar que ela faria isso. Ela parecia genuinamente assustada quando eu mostrei a ela meu poder, e quando aqueles demônios chegaram. Você vai dominar a cidade? Honey perguntou, me cutucando com o rabo. Olhei para ela com algo semelhante ao choque. Por que eu faria isso?
Você matou o prefeito e o xerife, nas regras demoníacas isso significa que você deveria governar. Honey ofereceu com um encolher de ombros, se você não quiser, então o próximo com poder assumirá. Governando uma cidade de demônios um deus não é tão irônico, eu não acho que seria um grande prefeito, eu ri. Qualquer coisa seria melhor do que Ratamas e seu jeito, Honey murmurou, a maioria dos demônios se alegrará quando souberem que você o matou. Ninguém gostava dele, ninguém mesmo, nem mesmo seu homem. Mas, bem, ninguém tinha o poder se opor a ele, então ele fez o que quis, esse é o jeito demoníaco, com total controle sobre nossa cidade. Ele continuaria estuprando meninos, qualquer coisa que lhe agradasse ele conseguiria, e depois que eles não o fizeram, entretê-lo. Mas ele, iria comê-los, dizer que fiquei chocado, estava, vendendo menos, a pior parte era. Tudo era verdade, cada palavra que ela dizia era 100% correta, porque enquanto ela falava sobre Ratamas, seu memórias dentro de mim, aquelas que ainda permaneciam depois de consumir sua alma, confirmavam cada ato maligno que ele cometeu. As cenas vívidas dele, e aqueles pobres coitados. Oh Deus! Porra, eu murmurei enquanto sentia suas memórias se desenrolando dentro da minha mente, abalando o âmago da minha alma. Era tão nojento, era simplesmente revoltante. Eu podia sentir o gosto, cada lembrança que ele tinha. Eu me sentia como se tivesse feito tudo o que ele tinha feito, como se fosse eu quem estivesse fazendo todas aquelas coisas, e isso não deveria ser possível, porque foi isso me afetou tanto. Qual era a diferença entre as almas do inferno e as almas do Tártaro? Você está bem? Honey correu até mim com um copo de água suja, mais uma vez me lembrando que ela morava em uma caverna. Não está claro, mas deve ajudar. Eu estou bem, eu não estava bem, essas memórias. Só porque, normalmente as memórias que vejo das almas que consumi eram, não assim, e não me interpretem mal. Eu comi almas de pessoas que fariam esse cara parecer um maldito santo, mas suas memórias eram como filmes, coisas que eu veria de um terceiro ponto de vista, não assim. Eu nunca experimentei seus pecados através do meu corpo, isso foi um alerta, de que eu deveria ter mais cuidado ao consumir almas, pelo menos até encontrar uma maneira de destruir esse terrível efeito colateral. Não se preocupe, você não precisa governar a cidade. Honey sorriu, provavelmente pensando que foi isso que me fez sentir mal de repente. Não, pelo contrário, balancei a cabeça. Se eu fosse estar aqui, eu poderia muito bem começar a mexer com os moradores locais, e chamar o máximo de atenção possível. Afinal, de acordo com o barman que conheci, os príncipes acho que daria um ótimo prefeito. Sorri para ela, gostando cada vez mais da ideia de conseguir algum seguidor aqui embaixo. Quero dizer, se a crença dos outros puder me tornar mais forte como acontece com alguns deuses, este era o melhor lugar para conseguir alguns. Eu poderia fazer com que um reino inteiro acreditasse em mim, um reino onde eu não teria competição com outros deuses. Bem, suponho que tive alguma competição, os príncipes do inferno, mas se jogasse bem as minhas cartas, lidaria com eles de acordo. Realmente. Honey sorriu, seus olhos cheios de esperança e expectativa. Sim, por que não? Eu ri. Ponto de vista de Odin. Levei algumas horas para descobrir onde estava o outro Adão. Ele estava no inferno, o cristão, o que era bastante preocupante. O panteão cristão só tinha um deus, um que como o próprio caos deixava as coisas acontecerem e raramente interferir com ninguém. Mas isso não tornava o panteão menos perigoso. Lúcifer, Gabriel, Rafael, embora não fossem deuses por título, tinham o poder de se igualar aos deuses de outros panteões. O mesmo aconteceu com os príncipes do inferno, mas em menor escala, seu poder não era tão impressionante quanto o dos arcanjos que guardavam o panteão cristão, razão pela qual o caído governou sobre eles como seu rei. Mas embora eles não se igualassem a Lúcifer Morningstar no poder, eles certamente eram fortes o suficiente para dar a Ada uma corrida pelo seu dinheiro em combate, e embora Ada enfrentando os príncipes do inferno não me preocupasse, o fato de Lúcifer estar lá, e sem dúvida, descobriria que alguém havia entrado em seu reino piorou esta situação. Eu tinha que evitar o encontro de Lúcifer e Adam, se eles o fizessem. Esse garoto é um imã para essa merda, suspirei. Parecia que era hora de sacar alguns favores. Capítulo 100. Os moradores locais aceitaram minha nova posição como eu esperava. Quero dizer, sim, todos estavam felizes porque o cara cujo nome eu já esqueci estava morto, mas alguns estavam desconfiados de mim, e honestamente era compreensível e bastante inteligente, quero dizer. O que quer dizer que eu não era pior que o bastardo? Que garantia eles tinham de que eu não seria pior que seu último governante? Então, com toda a honestidade, aplaudi sua cautela. Quanto a Honey, bem, as coisas ficaram complicadas. Tudo bem. Mais complicadas do que já eram por algum motivo. Honey, decidi que a melhor maneira de retribuir o que fiz, salvando-a de uma vida de escravidão, seria me tornando minha escrava. Vou deixar isso penetrar por um minuto. Sim, também não vejo lógica nisso. É como salvar um cara de ser morto e então o cara agradece dando um tiro na própria cabeça. A pior parte foi, aparentemente eu não tive voz no assunto. No momento em que ela disse que me serviria por toda a eternidade, meu nome apareceu em seu peito em grego, e senti uma conexão com ela. Então aqui estava eu com um servo, e sem ideia do que fazer, o que se deve fazer com um servo. Não estou acostumado com isso. Depois de sua promessa para mim, perguntei a Honey sobre a hierarquia do inferno e como as coisas funcionavam. Queria informações mais aprofundadas sobre tudo, para poder entender como tudo funcionava e planejar adequadamente. Honey, ansiosa para ajudar, explicou como funciona seu sistema social, começando pelos habitantes locais. Demônios menores, também conhecidos como fundo do fundo, esses demônios são considerados propriedade. Esta classe está repleta de pecadores que caíram após a morte e alguns dos cidadãos nascidos no inferno.
Segundo Honey, a maioria dos súcubos e íncubos pertencem a esta categoria. Demônios maiores, esta categoria preenchida em sua maioria com nativos nascidos no inferno, eles geralmente são encontrados nos exércitos do inferno. Os demônios nesta classificação são principalmente Hellhounds, Imps, Gargoyles e outras raças nascidas no inferno. Alguns pecadores chegam aqui, mas a maioria permanece na categoria inferior. Demônios superiores, esses demônios recebem tarefas que exigem poder, como por exemplo, ser o prefeito de uma cidade. A partir daí, segundo Honey, tudo se baseia apenas no poder, ou seja, qualquer um pode chegar aqui desde que tenha poder para subir na hierarquia. Mais do que nunca, esta classificação está repleta de campeões, em ocasiões muito raras, Alpha Hellhounds com poder suficiente para reivindicar tal classificação. Depois dessa classificação, as coisas começam a ficar um tanto intrigantes e promissoras. Archdemons, esses demônios são muito poderosos e únicos. Seu poder raramente é igualado, o que significa que um barão pode permanecer no poder por centenas de anos antes que qualquer demônio possa substituí-lo. Eles geralmente controlam grandes setores do inferno, servindo obedientemente os que estão no topo da cadeia alimentar. Barões, quase realeza no mundo dos demônios. Eles servem seus lordes demônios com um senso doentio de lealdade. Além disso, não há muita informação sobre eles. Lordes demônios ou senhores supremos. Seu poder é aparentemente incomparável no inferno, o que significa que eles não respondem a ninguém além de seu respectivo príncipe. Seu poder é temido em todo o país, principalmente porque eles são famosos por seus modos cruéis. A seguir, os príncipes e princesas do inferno, este assunto era complicado. Primeiro me disseram que Satanás era o príncipe deste anel, o anel do orgulho que ele não era. Aparentemente o barman gosta de espalhar mentiras e outras coisas para se divertir, vai pregar uma pegadinha no desgraçado mais tarde. Enfim, os príncipes são temidos, mas de uma forma quase mitológica. Por quê? Bem, eles raramente se mostram, então a maioria dos demônios não tem ideia de sua aparência e de quão poderosos eles são. Tudo o que sabem é que nem mesmo todos os senhores demônios em cada anel juntos poderiam arranhar um dos 7 príncipes. Caramba, nem mesmo Honey tinha muita informação sobre eles, além de seus nomes e anéis. Leviatã, o príncipe do orgulho. Beelzebub, a princesa da inveja. Satanas ou Satanás, o príncipe da ira. Abaddon, o príncipe da preguiça. Mamon, o príncipe da ganância. Belfegor, o príncipe da gula. Asmodeus, o príncipe da luxúria. Normalmente alguém poderia pensar que este era o fim da classificação, mas não, depois deles, os príncipes vieram o rei do inferno, Lucifer Morningstar, seu poder é incomparável tornando o governante supremo do inferno. Não se sabe muito sobre ele, exceto o fato de que guarda rancor há muito tempo. Em termos de poder, eu não tinha certeza se poderia enfrentar Lúcifer, se a crença o tornasse mais forte. Ele estaria acima de mim, então por enquanto eu me classificaria no mesmo nível que os príncipes e princesas do inferno estão, pelo menos até que eu possa sentir Lúcifer e ver se ele é mais forte do que eu, ou se ele não era nada além de exagero. Ah, quase esqueci. Cada anel tem sua própria raça ou nativos, por exemplo. Os Hellhounds eram do anel da ira, os Diabretes eram do anel da ganância, e os Incubi e Sucubi eram do anel da luxúria. Esses eram os únicos que Honey conhecia com certeza onde eles pertenciam. Como um demônio muito jovem em termos demoníacos, seu conhecimento falta em certas partes, mas por enquanto seria suficiente. De qualquer forma, embora eu me considerasse classificado como um príncipe na hierarquia do inferno, eles não sabiam disso. Para outros demônios eu não era nada além de um demônio superior no momento. O prefeito de uma pequena cidade sem sentido, eu me pergunto quanto tempo levará para um dos príncipes me notar. Eu ri me perguntando quanto tempo levaria até que Leviatã decidisse tentar acabar comigo. Ponto de vista de Odin. Para manter Adão fora da vista de Lúcifer, troquei alguns favores que vinha guardando há muito tempo, favores que nunca esperei usar para Adão. Suponho que o garoto tenha crescido comigo. Você quer que eu destraia Lucy, murmurou Raguel, o arcanjo da justiça do panteão cristão, eu acho. Não seria melhor se eu apenas resgatasse a criança? Balancei a cabeça, não, o garoto precisa de um tempo lá, isso se ele quisesse controlar o vazio. Demorei um pouco, mas finalmente entendi por que seu Griamório o mandou para o inferno. Era para superar o vazio dentro dele. Bem, é o seu favor, então tanto faz, Raguel suspirou. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.